Saudações, pessoal! Estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo aqui do canal 30 do Segundo Tempo. Então, se você gosta de futebol, história e Copa do Mundo, você está no lugar certo nesse momento. Hoje nós vamos estrear um novo quadro aqui, com todos já sabem, esse ano tem a Copa do Mundo. Nós vamos fazer uma série de vídeos aqui falando das Copas com uma pegada assim, histórica, pegando pela geopolítica, um modo diferente de falar das Copas. Então, isso para já se preparando para a Copa no final do ano. O quadro esse vai se chamar-se E Vem Se Catar. Então, vem com a gente para mais essa viagem aqui. Eu sou José Cochanovas, comigo sempre ele, o mestre Fazolin, também para brilhantar o nosso quadro aqui, nosso amigo Rafael Sabá. Então, eu já estou até fardado aqui com a minha camisa da seleção para a gente ver o que vai dar lá. E aí, Sabá, o que se destaca para a gente começar com esse vídeo aí? Vamos tentar fazer um modo de colocar bastante, dividir essas situações, começando pelas eliminatórias, assim, porque a pré, tem muita gente que já diz que eliminatória já é a Copa do Mundo. Eu sou desse também que concordo que eliminatória já é como fosse a Copa. Você concorda com isso? E o que você já disse para nós aí no começo desse vídeo aí? Boa alvorada, pessoal. Então, eu vejo, eu vejo hoje em dia essa mentalidade. Eu acho que é mais por uma questão de inclusão, né? Porque vai ter ali sempre países que nunca vão conseguir alcançar uma Copa do Mundo, mesmo agora com 48 seleções. Eu acho muito improvável certos países chegarem. Então, eles já colocam, a FIFA coloca dessa maneira justamente para não perder tanto a graça para eles. Eu acho legal, mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que é uma eliminatória mesmo. E o que você destaca já para a gente de eliminatória, já que o tema de hoje seria eliminatória, lá para as primeiras Copas? A gente vai tentar fazer aqui um modo de romantizar, como até o Fosolin falou no nosso, antes de gravar aqui, até chegar a Copa de 70, que era antigo lá. O que se destacava para a gente no começo aí? Exatamente. O começo, a Copa do Mundo, ela tem início em 1930, e 1930, como já era de se esperar, não houve nenhum tipo de eliminatória. Pelo contrário, ali foi feito convite da Federação Uruguaia junto a todos os países que eram filiados ali à FIFA no momento. Todos, a grande maioria dos países da América, tanto a América do Sul quanto a América do Norte, e na época a América Central também, ali que no caso do México, que na época o México era a América Central, aceitaram o convite. Todos eles foram muito solícitos, responderam, tinha um prazo até na época, dia 28 de fevereiro, e eles aceitaram de boa. Quem não aceitou e fez questão de afirmar que não iria foram os britânicos. Os ingleses eles achavam que era um campeonato inferior. Então eles já não aceitaram, falaram: não, a gente não vai. E os europeus também, eles não aceitaram aí já por um outro fator, que era o fator de custos e tal. Só que acabou que o Rulis Rimet, que era na época o presidente, acabou forçando a galera aí, forçando a barra, e falou: não, vocês têm que ir porque tem que ter alguém da Europa para representar. E nessa Copa tivemos aí só a presença de quatro, se eu não me engano, foi a Copa que menos teve europeu, que foram quatro, foi no caso aqui a Bélgica, a França, a Iugoslávia e a Romênia. E nessa Copa, como já é de se esperar, não teve nenhum participante da África e nem da Ásia. Dali por diante, a coisa foi dando uma melhorada, mas foi para pegar no tranco mesmo, foi só um pouco mais à frente, porque teve muita coisa, teve questão. Ali a gente estava num período entre guerras, teoricamente era para estar tranquilo, mas aí conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo que em 34, já na Copa seguinte, tem já joga com a Itália. A Itália já era a Itália fascista, a Alemanha já era a Alemanha nazista e tal.
E ali a gente começa a ver várias coisas, vários detalhes curiosos. A Copa de 34 foi a Copa que teve aí foi a primeira Copa que teve eliminatórias, porém nessa eliminatória de 34, tanto a dona da casa quanto a atual campeã tiveram duas curiosidades. A dona da casa participou das eliminatórias em 34. E o Uruguai, por questão pela questão do boicote dos europeus, o Uruguai não participou dessa Copa. Então, foi a única Copa em que a seleção campeã não participa da Copa seguinte, justamente pela essa questão do boicote dos uruguaios, que, ao meu ver, foi uma troca correta, né? Os caras boicotaram, não vão vir na minha casa, eu não vou na casa deles. Basicamente foi isso. E tiveram ali, foi a primeira Copa que teve eliminatórias, como eu já falei, e eu acho que de todas as coisas que a gente pode pontuar dessas eliminatórias, foram 16 vagas, 12 vagas para a Europa, 4 vagas ali para a América do Sul, mas eu acho que o mais importante a pontuar nessa eliminatória foi justamente a participação da seleção da Palestina, que é uma curiosidade que a seleção foi formada por jogadores judeus e jogadores muçulmanos, o que hoje seria meio que surreal, apesar de ter a seleção palestina e já vi casos até não tão recentes, mas de jogadores judeus participarem dela, mas é uma curiosidade que nesse período ainda era um país só. Então todos os jogadores eles viviam na Palestina e eram jogadores muçulmanos e eram jogadores judeus. Foi antes da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pasolini, Querem? e dessas Copas aí, dessas eliminatórias, dessas duas Copas, o Sabá colocou ali que de 34, a eliminatória, assim, não vou. Ele era alto, se eliminava, né? E de 34 já teve essa mudança. O que se destacava aí, que você podia dizer para nós dessas duas eliminatórias que teve de 30 e 34 aí? E até nisso que o Sabá falou lá, um comentário que você diz para gente. Salve, pessoal. Estamos aí, mais um programa, agora um quadro que particularmente eu gosto muito e eu já vinha brigando com o GCE para a gente fazer isso desde lá de trás. Graças a Deus saiu e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Algumas pinceladas, assim, até com base no que o Sabá falou ali, expôs de maneira brilhante e até resumida, que assim, não é fácil você resumir uma Copa do Mundo, não é fácil você resumir uma eliminatória, quanto mais várias, né? Estamos completando quase um século de Copas do Mundo aí, então é muita coisa, né? Em 30, como ele falou, não houve eliminatórias, foi na base do convite, né? E só uma curiosidade, a Copa de 30, inicialmente, para quem não sabe, a Copa do Mundo é uma ideia, a gente pode falar assim, uma questão pessoal do Jules Rimet, que é inclusive o nome da primeira taça, né? Que ele desde muito tempo antes ele brigava para ter um torneio mundial de seleções que fugisse da questão olímpica, porque na Olimpíada foram os primeiros torneios de seleções, tinha inclusive torneios que eram até escolas, universidades que acabavam disputando. Então ele queria muito fazer uma competição que fugisse da questão olímpica, né? Porque a Olimpíada tinha outros esportes, ele queria centralizar apenas o futebol, então foi uma questão pessoal dele, e inicialmente ele tinha até uma ideia de que fosse na casa dele, que a primeira Copa fosse na França, né? Mas, por algumas questões, a Europa enfrentava um pós-guerra, foi muito complicado, né? E logo viria outro, que ainda tinha muitas questões ali conflitantes no continente, e aí acabou que o Uruguai se disponibilizou a sediar e utilizando, inclusive, uma força de ser bicampeão olímpico. O Uruguai foi campeão em 24 e 28, né?
e isso acabou sendo utilizado também como uma forma de fortalecer a Copa do Mundo e trazer isso para casa. Obviamente, teve alguns problemas, os países europeus não queriam vir, ter que atravessar um continente, que antigamente tinha que ser feito de navio, isso não era uma coisa tão simples, né? Muitos dias de viagem, né? E praticamente não tinha seleção europeia, né? A França participar foi até uma imposição do Júlio Rimet. Como é que vocês não vão participar da Copa, do torneio que eu estou querendo organizar? Então, foi uma imposição, a França acabou vindo, e nessa ainda veio a Iugoslávia, a Romênia e a Bélgica, né? Inclusive, a Bélgica é uma das confederações que fundou a FIFA, então tinha que se fazer presente, né? A questão que o Sabá colocou ali também, que eu gosto de chamar atenção, com relação a 34, já, né? 34 houve uma inversão na questão de número de participantes da América do Sul com relação à Europa, que daí tinha muito mais europeu, teve a participação da primeira seleção não europeia e não sul-americana, que foi o Egito, que inclusive venceu a Palestina na eliminatória, né? A Palestina que hoje, quando tem um ou outro jogo, é mais questão festiva ou de alguma outra situação, né? Mas disputou ali vaga direta na Copa do Mundo, então é um destaque que a gente gosta de colocar, né? Em 34, a primeira eliminatórias de verdade, né? Então, assim, só para um registro histórico, até marquei aqui para a gente não esquecer, que a primeira partida da história das eliminatórias foi disputada em 11 de junho de 1933, em Estocolmo, Suécia 6, Estônia 2. Na época, as repúblicas soviéticas lá, né, eram separadas, depois teve a junção da União Soviética e tal, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Mas então, só para registro, a primeira partida da história de uma eliminatória foi Suécia 6, Estônia 2. A Suécia veio a se classificar para a Copa, porque venceu também o jogo de volta. Tá? E assim, em 34, já convivendo novamente com, agora não só um pós-guerra, mas um pré-guerra, porque já vivíamos a situação do avanço das ditaduras europeias, né? O fascismo e o nazismo, né? Também na Espanha tinha a questão também, né? O Franco. Mas, assim, um destaque que a gente coloca é que a ausência do campeão anterior, que foi o Uruguai, não ter defendido o seu título, a primeira e única vez na história que o campeão não pôde defender seu título. E uma pena, porque a seleção uruguaia era, em regra, a melhor seleção da época, né? Tinha ganho dois títulos olímpicos e um título em casa, né? Então, assim, a expectativa até, se tivesse uma final ali entre a Itália e o Uruguai, seria uma grande partida que, infelizmente, acabou não acontecendo, né? E aí o registro também que eu gosto de deixar é que foi a primeira das eliminatórias que a seleção brasileira participou, né? E sempre se fez presente. É a única na história em que esteve presente em todas as Copas, todas as eliminatórias em que o Brasil participou, o Brasil se classificou, né? Na grande maioria das vezes como campeão, salvo, se não me engano, duas, não estou bem me recordado agora. O Sabá pode até explicar nas pesquisas que ele fez ali, mas se não me engano, o Brasil só em duas oportunidades não foi primeiro colocado. Mas de primórdios, acho que era o en passant, acho que para começar, era esses os meus destaques aí. E das outras Copas, Sabá, você que é o nosso historiador oficial aqui do canal, de que teve de destaque? Porque daí teve 38, que foi logo seguida, né, a Copa, e como é que foi a eliminatória lá, e depois também teve um salto grande ali de tempo, mas também deve ter algum destaque aí que você pode colocar para a gente aí. Exatamente. O que acontece? Eu vou falar agora de tentar dar uma pincelada em 3 Copas seguidas, aí depois a gente dá uma pausazinha e faz uma resenha. Como o Pasolini já falou, essa ascensão do nazismo e do fascismo já era muito forte. E em 38 a gente pode ver isso claramente na Copa da França de 1938,
nós tivemos ali dois casos emblemáticos, que seriam, no caso, a Espanha, que ela desistiu justamente pela questão da guerra civil que ela vivia internamente, e justamente esse é um outro caso que ele é muito marcante, que é o caso da Áustria. A Áustria ela já estava classificada para a Copa de 38, só que devido à anexação da Alemanha, eles foram obrigados a desistir, eles basicamente desistiram. E aí já entra uma outra coisa que a gente volta na questão do boicote, que era essa, se for reparar direitinho, a gente tem muita Copa na Europa logo no começo, né? Você vê ali 34, que é na Itália, 38 na França. Aí o pessoal, pô, mas espera aí, não era para ser pelo menos um rodízio? Era para ser um rodízio. Só que o Júlio Rimet, ele queria que a terceira Copa fosse na casa dele, foi na França. Com isso, a Argentina ficou bem chateada, para não falar outra palavra, e só, a Argentina não só boicotou, como a Argentina ela fez um levante, muitos países da América, aí entra América do Sul, América Central, Caribe, muitos países deixaram de participar, justamente porque primeiro por ser mais longe. Eu vou jogar na Europa de novo, era para jogar na América do Sul, mas por que eu... Não, então eu não vou. E com isso, só dois países das Américas participaram dessa Copa. Foi no caso o Brasil, aí entra uma questão que o pessoal tem muita birra, os hermanos aqui, tanto os hermanos argentinos quanto os uruguais, eles têm uma birra com o Brasil, dentre outras coisas, Mas o Brasil não boicotou essa Copa. Aí vem a outra seleção, que é Cuba. Foi a única participação de Cuba numa Copa do Mundo. E quando a gente for falar das Copas em si, até de algumas zebras, de algumas curiosidades de participantes inusitados, a gente pode dar uma pincelada na participação de Cuba, que, por sinal, ela é bem curiosa. Feito isso, a gente está no período beirando a Segunda Guerra Mundial. Acabou essa guerra, acabou essa Copa, 38, 42 não ia ter Copa, não existia a possibilidade, a gente estava em guerra, nem 42, aí não houve Copa, nem 42, nem 46. Aí vem a Copa de 50. Devido a todos os países da Europa completamente devastados e tal, a América do Norte nem pensar, os Estados Unidos também, tá, não estava nem cabeça para isso, apesar deles terem participado, a Copa acabou vindo aqui para o Brasil. Nessa Copa teve muita desistência e eu até dei uma grifada em algumas das desistências, porque eram países que já estavam classificados e acabaram desistiram depois de estar classificado. E esses países foram a Escócia, aí seria uma participação importante, né? É um país da Grã-Bretanha, a Turquia também desistiu, e a Índia. Aí a Índia desiste da Copa de 50 e nunca mais chega perto de se classificar para uma Copa. Está certo que a Índia iria participar justamente porque todos os outros países que estariam no grupo dela desistiram de participar e ela ganhou a vaga porque todo mundo desistiu. Mas basicamente a curiosidade. Aí também a gente volta na questão. O Brasil não foi... Aí muita gente tem até esse pensamento de que o Brasil foi para a Copa de 38, rolou a Copa que rolou boicote da Argentina e quase todos os países das Américas, e a Argentina não participa. Aí muita gente liga isso hoje a um boicote que a Argentina fez ao Brasil. Mas nesse caso, não. Nesse caso, não foi um boicote da Argentina. O que aconteceu foi que na Argentina estava tendo uma greve de jogadores. E, com isso, a Argentina não tinha um time formado. Portanto, ela resolveu não participar. Só que isso acabou pegando mal porque o Brasil não viu isso com bons olhos. Infelizmente, ficou ali um clima meio hostil num certo momento, mas
acabou mais à frente dando o Brasil e a Argentina acabaram se acertando mais à frente. E aí, em 54, vem a Copa da Suíça. Em 54 já vem a Copa da Suíça, que também é uma outra Copa, que foi a Copa que pela primeira vez teve eliminatórias de fato na América do Sul. Porque anteriormente, a gente não tem até como detalhar que o tempo é curto, mas era o Brasil vai jogar com a Bolívia desistiu, então o Brasil está classificado. Mas nessa teve eliminatórias de fato na América do Sul. E foi também a primeira vez que teve um classificado para a Copa do Mundo via sorteio. Até hoje não teve isso. Foi o primeiro classificado para a Copa do Mundo através de sorteio, que foi a Turquia, no caso. E também teve, só para finalizar essa Copa, que teve a única participação do Protetorado de Sarre, que era uma república da Alemanha, que a Alemanha já tinha, lembrando que é um período pós-Segunda Guerra, a Alemanha tinha um protetorado que era Sarre, e ele disputa as eliminatórias e joga, inclusive, contra a Alemanha, mas também não foi muito longe, não. Interessante que essas primeiras Copas assim sempre influenciava a questão histórica mesmo, né? Que o time às vezes não jogava por não é que acho que a técnica ali, a qualidade é que estava totalmente de lado, como o Sabá destacou, seleção que existia, seleção que não queria, tinha problema de relacionamento, de político, questão de guerra que influencia isso. Talvez a gente hoje a Copa faz influência, mas naquela época não tinha tanta essa importância, ninguém se importava tanto, abria mão bastante, né? Teve que se destaca dessas aí em cima do que ele falou aí, ou se tem uma coisa a mais para acrescentar para a gente? Um destaque assim que eu falo com relação ao Brasil em 38. O Brasil até em tese era para disputar uma vaga entre Argentina e Brasil, tá? Era para ter uma eliminatória entre as duas, mas com a desistência da Argentina, né, o Brasil acabou se classificando, e a seleção brasileira, assim, nas duas Copas anteriores, 30 e 34, existia uma rixa, até hoje ela meio que existe, internamente aqui, mas mais velada, que é uma rixa entre as federações carioca e paulista, né? Então, isso impedia que o Brasil fosse com os melhores jogadores para as Copas do Mundo. E na Copa de 38 foi a primeira que o Brasil não teve esse problema. Então, foram realmente os melhores jogadores, e isso, inclusive, o Brasil acabou chegando, né, até as semifinais, né, Sabá? Não estou recordando. Até as semifinais, exatamente. Ficou em terceiro, né, ganhando a Suécia na edição de terceiro. Outro destaque que o Sabá já tinha falado, a Áustria, ela tinha um dos melhores times da época, chamado The Wonder Team, o time maravilhoso. E a Alemanha, até pela questão da guerra, acabou incorporando e falou, vamos pegar esses caras aí que são bons e vamos trazer para nós, para trazer o título, né? Acabou que não deu muito certo, não conseguiu o título, mas teve esse destaque aí, né? Um ponto negativo, infelizmente, né? Uma anexação que acabou impedindo um time bom, né? Poderia até ter tido uma sorte maior de não ter conquistado. Um outro destaque é a participação, o Sabá já falou, de Cuba, né? Foi a primeira e única vez, e também das Índias Holandesas da época, né? Hoje, para quem não sabe, as Índias Holandesas é a Indonésia, né? Mas então assim, às vezes você olha nas estatísticas da Copa do Mundo, você vê lá embaixo, lá nos últimos países, lá Índias Holandesas. Que país é esse? É a Indonésia hoje, né? Um país enorme, um arquipélago, né? Na verdade, e composto por várias ilhas, né? Então foi esse o destaque de 38. Com relação a 50, a nossa Copa triste, né? Nós vamos falar na época das Copas mesmo, vamos falar que talvez a maior derrota da história do futebol brasileiro, em casa, uma final jogando pelo empate, mas assim, a questão de eliminatórias ali, o Sabá já apontou bem,
Não tivemos a participação, mais uma vez, da Argentina, né? Tivemos uma Copa meio capenga, quando se for falar lá para frente, porque se for ver a disposição dos grupos, acabou, por causa de tanta desistência, acabou não ficando legal, né? Tinha grupos com 4 e tinha grupos com 2 times, então é um pouquinho capenga, mas assim, a Copa começou a pegar de verdade mesmo, como o Sabá falou ali, em questão de eliminatórias em 54, né? Aí a gente já começa a ver, inclusive em termos de América do Sul, disputa mesmo de vaga, né? E que abrilhantou, acho que um pouquinho mais assim a Copa de 54 também, né? Já voltando a uma retomada das seleções europeias que estavam fragilizadas, decorrência do pós-guerra. Então, acho que a partir de 54 a gente começa a ter uma nova era se tratando de eliminatórias, né? Acho que esses são os pontos. Só pontuando ali que em 50, para quem não sabe, o Maracanã ele foi construído para a Copa de 50, mas nas eliminatórias, no caso o Brasil não teve eliminatórias, o Brasil jogou um ano antes a Copa América, né? E a Copa América não teve o Maracanã, para quem não sabe, o pessoal pensava, o Brasil ganhou a Copa América no Maracanã. Não, ganhou, a final foi em São Januário ou Laranjeiras, se não me engano, né? Mas então o Maracanã ele foi construído exatamente para a Copa de 50. E as próximas, Sabá? O Pasolini contou que 54 começou, mas daí 58, 62, como é que se destaca para a gente? Exatamente. E essa questão da é, existia um pouco ali vamos organizar essa bagunça, que isso daqui está uma zona, vamos fazer uma eliminatória decente e tal. E a partir de 58 foi o que começou a acontecer. Inclusive, os continentes começaram a ter ali o número de vagas pré-definidos. Não era uma coisa que a gente só ia saber mais à frente. O continente, a Europa conseguiu 4, mas no final das contas ficou com 6. Não, acabou ali tendo uma pré-definição das vagas. No caso, para a Copa seguinte, seriam novamente ali as 16 vagas. A Europa ficou com 11 vagas, a América do Sul com 3, a América do Norte com uma, a CONCACAF aliás, a CAF, que é a África do Sul, da África do Sul, desculpa, do continente africano, e da Ásia, que é a AFC, ficaram com uma vaga. Uma vaga. Só que aí começou a ter alguns problemas, né? Por exemplo, já era certo que, aliás, ficou faltando que no caso seria a CONCACAF e o Caribe ali, né? Ficaria com uma vaga. Então, automaticamente seria a vaga de repescagem. Então, um continente não iria participar dessa Copa, porque é muito justo, né? Para que eu vou dar uma vaga a mais para esses continentes aí irrelevantes, né, para o futebol? E tem muita gente que, curiosamente, pensa assim até hoje. Tem gente que acha que não tem necessidade nenhuma de um país da Oceania participar. Mas, enfim. Mas já foi um começo. Não tinha nem vaga para eles. Mas, enfim. Daí para frente, a gente consegue identificar algumas melhorias, no caso. E foi na Copa de 58, que eu esqueci de falar, que foi na Suécia, que pela primeira vez a primeira Copa foi no Uruguai em 30, em 58, logo 28 anos depois, que todas as equipes da esquadra britânica participou, né? No caso ali participou a Inglaterra, participou a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Eu acho que tem até uma curiosidadezinha dessa daí. Acho que alguém vai querer dar uma falada depois, né, Pasolini? E o País de Gales foi o único foi o único time a se classificar após ser eliminado e depois recolocado na competição.
na parte, óbvio, a gente está falando da repescagem. Mas o time foi eliminado e depois foi posto de volta. Não sei se tem alguma coisa de influência britânica aí, não, mas... Na verdade, Sabá, essa questão aí em 58, né? Tinha a eliminatória da Ásia e da África, que disputavam uma vaga, né? O Egito passou, tá? E aí acabou desistindo, sobrou para o Sudão a vaga. Tá? O Sudão, que nunca participou de uma Copa. E aí, o Sudão tinha que enfrentar Israel. E aí já começa a questão política. O Sudão se recusou a jogar contra Israel. E o que aconteceu? Israel, teoricamente, se classificou para a Copa, pela desistência de Sudão. Só que aí a FIFA interviu para evitar um risco de que mais países desistissem da Copa, por causa de Israel, e criou uma nova repescagem, desta vez entre Gales, que já estava eliminado no continente europeu, contra Israel. Obviamente, Gales acabou passando, porque tinha um futebol mais forte, uma escola britânica, né? Mas essa é uma curiosidade, que a questão política, a intervenção da FIFA é que definiu a vaga. Exatamente. E só mais um fato importantíssimo dessa Copa, que foi a primeira, dessa eliminatória, que foi a primeira vez que ela aparece, a União Soviética. Ainda em 58, a primeira eliminatória que ela participa. Em 62, aí já teve um recorde de participantes, no caso da eliminatória, né? Foram 56 seleções, já contabilizando que Brasil e Chile já estavam classificados, né? E aí teve, de novo, a questão das regras confusas da FIFA quanto aos participantes da CONCACAF, da África, da Ásia e da América Central, da América Central CONCACAF, da CONCACAF, da África e da Ásia, justamente dessa questão desse play-off para decidir quem queria ter a vaga. E esse sistema ele acabou por simplesmente não deixar nenhum africano e nenhum asiático participar da Copa. Se eu não me engano, é a segunda Copa, acho que tiveram 2 Copas seguidas que teve esse fato já mais à frente. Nesse caso aí, em 62, né, a gente está falando, 62. A Iugoslávia foi colocada para enfrentar a Coreia do Sul. A Coreia do Sul seria a classificada da Ásia, mas, obviamente, mais uma vez, a questão política, né? E, por consequência, os placares também, ó. Foi 5-1 para a Iugoslávia no primeiro jogo em casa e 3-1 depois. Era muita diferença técnica, né? Então, acho que, assim, ainda havia muita questão política nessas épocas aí, né? Eu estou vendo aqui, né, Gisele, que estamos com o tempo... Eu até ia destacar aqui que o Sabá comentou que 58 começou a melhorar, mas ainda tem os problemas ali de organização e não tem, né? A gente até tinha pensado mais aqui, mas até sugiro aqui para a gente como é um tema que a gente está tentando aqui pincelar mesmo, né? Se fosse para fazer aula aqui, a ideia não é nem essa, é só destacar algumas coisas que a gente tem. Eu até que falaria aqui para a gente encerrar em 62 e na semana que vem a gente começar a partir de 66, que acho que talvez até as próprias eliminatórias vão estar mais organizadas para a gente tentar tirar, né? Então, para encerrar aqui esse primeiro programa, queria agradecer quem está assistindo, que se inscreve no canal, faz o seu comentário. E para encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, já que a gente tem aqui um limite que o árbitro já vai dar ao final, queria que o Sabá em 30 segundos desse um destaque e você também, Pasolini, para encerrar para a gente um vídeo lá nesse. No mais, então, semana que vem vamos estar de volta aqui, terminando pelo menos
falar mais algumas eliminatórias aqui até chegar na eliminatória final. Diz aí, Sabá, tua consideração final para esse primeiro vídeo nosso aqui. Então, gente, é bem importante a gente saber a nossa história para a gente não errar no futuro. E eu acho que é justamente isso também até para as Copas do Mundo. Só aconteceu no começo, teve muita coisa equivocada no começo, que mais à frente foi se acertando. Hoje, a Copa já teve aí um número mínimo de participantes, até para dar exemplo, a Copa do Brasil, a Copa que 50, teve 13 participantes, agora a Copa vai ter 48. Isso acaba sendo até uma inclusão, eu acho até muito importante, justamente com esses países que não têm tanta, não foi considerado a relevância, mas eu acho que o futebol ele tem dessas coisas e muita gente acha que política, geopolítica não se envolve com o futebol, e está aí esse comecinho dessa brincadeira da gente para só mostrar que sempre existiu isso no futebol. E Vaselim? O meu destaque é esse mesmo, é que no início a questão política acabava mais influenciando que a parte esportiva mesmo, né? A gente vai ver que depois acaba ficando bem melhor a coisa. Ou mais moderno, né? A política você acha que sempre vai estar ali de alguma forma.